Quem é este, né, que até o mar e o vento lhe obedecem? Esse é o nosso Deus. Eu quero convidar você para manter a sua Bíblia aberta lá no primeiro capítulo de Marcos, onde nós lemos no início. Nós vamos meditar nesse texto. Na verdade, eu quero pregar hoje sobre um tema: mudanças de que necessitamos. Então eu quero usar apenas esse texto de Marcos para sinalizar quem é o agente da mudança nas nossas vidas. Então nós vamos ler Marcos de novo, capítulo 1, só que agora apenas do verso 14 até o verso 17. Marcos capítulo 1, agora do verso 14 até o verso 17. Só para recapitular, nós lemos o início, do ministério de Jesus, quando João Batista ainda pregava e anunciava, e quando Jesus então é batizado por João, é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo, e depois então, quando ele volta do deserto, a gente vê ali a vocação dos primeiros apóstolos. Verso 14 e 17 diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Então o tema, como eu disse, o nosso tema hoje é mudanças de que necessitamos. Esse texto nos dá uma amostra, nos dá uma ideia do que Jesus tinha em mente quando ele inicia o seu ministério terreno. É óbvio que além de curar, nós vamos ver no ministério de Jesus muitas curas, muitas pessoas sendo libertas, multiplicação de pães, mas Jesus veio principalmente chamar homens e mulheres para transformá-los e fazer deles seus seguidores. Quando eu uso a palavra transformar, é também salvar, Jesus veio para salvar aqueles que aceitassem o seu chamado, a mensagem do seu evangelho. E aqui, nós vemos então que o agente dessa mudança é Jesus. Nesse caso, os irmãos Pedro e André eram pescadores, e Jesus os chama e diz para ele: olha, vocês são pescadores, mas eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Uma mudança. Jesus muda a vida, muda a perspectiva, muda o ambiente, muda o trabalho, muda a rotina, muda tudo na vida daqueles homens. Então, baseado nesse texto e colocando aqui sempre que o agente da mudança que nós precisamos é Jesus. Então, se você se lembra, no domingo passado, eu preguei uma mensagem aqui, cujo tema era Deus pode fazer tudo novo, que também mudança nos leva a essa reflexão de Deus transformar as coisas, de Deus fazer as coisas novas. Eu não seria o pregador de hoje, mas eu estou aqui para pregar uma mensagem relativamente parecida com a da semana passada, e quando eu estava orando a respeito e meditando nesse texto, eu falei, parece que eu estou voltando para o que eu preguei domingo passado. Será que é uma fuga, para ser mais fácil a mensagem? E Deus colocou no meu coração que não. Talvez duas coisas podem estar acontecendo. Ou alguém ouviu a mensagem no domingo passado e precisava de confirmação de algo. Será que é isso mesmo? Será que Deus quer falar comigo sobre isso? Será que eu sou realmente esse barro, esse vaso que Deus quer quebrar e quer fazer de novo? Será que realmente é isso? Talvez alguém, ou aqui ou pela internet, ouviu a mensagem domingo passado e ficou com alguma dúvida e precisava então de uma confirmação. Ou uma outra possibilidade é quem não estava no domingo passado, quem não ouviu o sermão de domingo passado, Deus está te dando uma oportunidade de ouvir hoje esta palavra que fala da sua capacidade, do seu desejo, do seu propósito de promover mudanças nas nossas vidas. Agora, existem pessoas que não gostam de mudanças, Conhece alguém assim? A mudança, na verdade, ela incomoda porque ela
exige primeiro adaptação, né? Há uma mudança, então, alguma coisa, eu acabei de falar, nós estamos mudando aqui os equipamentos, a forma do pessoal do louvor aqui, então existe uma adaptação. A mudança provoca, às vezes, exposição, né? Você está exposto porque está passando por um processo de mudança. Já existem outras pessoas que gostam e vivem mudando. A mudança, a novidade para ela é um fator positivo. E a pergunta é, o que há de bom ou de ruim nisso? Bem, é óbvio que há coisas boas em mudar, assim como há coisas ruins em mudar. Da mesma forma, há coisas boas e há coisas ruins em não mudar. Então, as duas situações precisam ser ponderadas. Eu, por exemplo, só para você exemplificar, quando eu vou comer fora, eu geralmente tenho um prato preferido, de preferência no mesmo restaurante, mas se eu estiver em outro lugar, eu procuro aquele prato que eu já conheço, que é a minha preferência, que é massa. A Neia não, a Neia já gosta de diversificar, o Andy mais ainda. Às vezes ele come umas coisas que eu não comeria. Ah, mas precisa experimentar coisa nova, né? O Daniel eu sei que é assim também, né? Gosta de... Um dia ele conseguiu levar a gente para comer uma comida mexicana, né? Eu me arrependo até hoje. Então, mas você fala assim, mas você perde a oportunidade de experimentar coisas novas. Então, por isso que a mudança precisa ser planejada, precisa ser ponderada. Nessa de comer, né, de experimentar coisas novas, está 6-0 para mim. Segunda-feira mesmo, na nossa volta de São Paulo, nós estivemos em São Paulo lá no estudo bíblico, e na volta nós paramos para jantar. E eu comi a minha famosa massa, né, com bife à parmegiana, lá com filé à parmegiana. E ela foi, vou comer peixe, vou comer arroz com fritas, não sei o quê. Resumo, eu tive que dividir o meu prato com ela depois, porque ela não gostou do prato novo, da experiência nova. Então, as mudanças, elas podem ser boas e elas podem ser ruins. Por que eu estou dando esse exemplo? Nós não estamos falando aqui de mudança de restaurante, de mudança de cardápio ou de prato. Nós estamos falando aqui de mudanças de vida, de mudanças de atitude. São coisas mais sérias, né? São coisas que... um prato, por exemplo, ela deixou o prato dela de lado e comeu a metade do meu, resolveu o problema. Né? Mas existem coisas que, se nós mudarmos errado, nós vamos sofrer consequências graves. Existem coisas que, se nós não mudarmos, nós vamos sofrer consequências graves. Então, é por isso que é preciso ter disposição e equilíbrio, né, sobre as mudanças que nós pretendemos fazer. Então, em muitas situações em nossas vidas, muitas situações exigem mudanças importantes. Às vezes, mudanças radicais. Por exemplo, a Neuza falou que hoje de manhã, né, quando vocês foram lá para Telêmaco Borba, eu tive já várias vezes essa experiência de, olha, arrumei um emprego em tal lugar, temos que mudar daqui. Não dá para ir todo dia e voltar todo dia. Então, essas mudanças importantes, elas mexem com a nossa rotina. Eu quero que você imagine Pedro e André, quando Jesus chama eles naquela manhã na praia, olha, vocês não vão ser mais pescadores. Imagine quanto tempo eles vinham labutando naquilo, aquilo era a vida deles, aquilo era o sustento deles, aquilo era a habilidade deles, e agora eles se veem numa nova situação, seguindo, teoricamente, um andarilho, um novato, uma pessoa que aparece ali, mas que atrai a atenção, atrai aqueles homens de forma que eles não são capazes de dizer não para Jesus. Então, infelizmente, muitas dessas necessidades de mudança que nós temos, nós protelamos. Nós não queremos mudar. Nós escondemos para baixo do tapete, nós deixamos para o dia seguinte, deixamos para o mês que vem, deixamos para o ano que vem. Nós estamos terminando o ano, né? Talvez alguma mudança que você planejou fazer esse ano. Você disse, não, esse ano eu vou tomar essa decisão, esse ano eu vou fazer essa mudança e o ano está acabando. E talvez você esteja jogando isso para o ano que vem. Não, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou mudar isso na minha vida. Então, muitas vezes nós recorremos àquilo que eu posso chamar de remendo, quando na verdade o que nós precisamos é de uma roupa nova. Sabe aquela roupa que você já tem que ter trocado, ter deixado de lado, e você fala, não, eu vou fazer mais um remendo aqui, não, vai dar para usar mais um pouco, e assim a gente vai, de certa forma, empurrando essa situação. Um outro exemplo que eu vejo aqui, foi uma cena, era um filme, mas é bastante interessante.
Os garotos estavam brincando na rua de bicicleta e o pequeno, né, o de talvez 2, 3 anos, estava ali com o irmão mais velho, e o irmão mais velho sofre uma queda e ele fratura o braço na queda, e o irmãozinho então sai correndo lá em casa para pegar um band-aid para vir curar a fratura no braço do irmão mais velho. Então, às vezes, a gente tem essa atitude infantil. A situação é mais grave do que nós queremos admitir. A situação exige uma ação, uma tomada de decisão mais drástica, e nós queremos, então, remendar ou usar um band-aid ali para remediar aquela situação. Então, a pergunta é, quando as mudanças são necessárias? Nós temos que avaliar a nossa vida em todos os aspectos. Quando uma pessoa está literalmente paralisada, seja física, seja emocional, seja espiritualmente. A área profissional não anda, a vida espiritual não anda, a vida emocional não anda, a vida ministerial não anda. Parece que as coisas estão emperradas. Isso é um sinal de que alguma coisa precisa ser mudada. Porque dificuldades, lutas nós enfrentamos. Às vezes uma temporada de enfermidade, às vezes um problema no trabalho, às vezes uma dificuldade ministerial, às vezes até no relacionamento, se é um casado, se é uma casada, então no casal. Existem dificuldades que nós vamos passar, faz parte da nossa vida. Mas quando tudo ao mesmo tempo parece estar enroscado, quando tudo ao mesmo tempo parece não estar caminhando, é hora de nós pararmos e reavaliarmos. Aí é hora de fazer mudanças. Quando parece que aquela pessoa está vagando, está perdida, está andando em círculos e não consegue sair do lugar, não consegue produzir, parece que ela está presa dentro de uma rotina doentia, de uma rotina que não a leva para a produção, não a leva para a alegria, não a leva a glorificar a Deus, a servir a Deus, a se dispor. Então, pessoas desse tipo, vivendo esse tipo de situação, é como se ela não tivesse alvos, é como se ela não tivesse propósitos, ela não tivesse uma direção clara para a sua vida, não tivesse foco, ou não tivesse propósitos. A nossa vida, o nosso propósito é para a glória de Deus. Nós aprendemos hoje na escola dominical. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para proclamar o evangelho de Jesus. Como é que alguém machucado, como é que alguém ferido, como é que alguém indisposto, como é que alguém derrotado, para usar uma palavra pesada, chata aqui, como é que essa pessoa vai falar de Jesus se ela mesma vive se arrastando, vive infeliz, vive insegura? Então, é nessas horas que nós precisamos reconhecer a necessidade de mudança. Às vezes, mesmo nesse cenário, quando a pessoa sente que está difícil, sente que precisa mudar, mas ainda falta uma coisa: atitude. A mudança exige atitude. E aí você pode falar, pastor, você não sabe como eu gostaria de mudar. O senhor não sabe como é que eu gostaria de mudar algumas coisas na minha vida, como eu gostaria de ser diferente, mas eu não consigo. Então aqui eu quero dar uma boa notícia para você, usando aqui a palavra do Pedrinho, né? Talvez até agora você tenha tentado sozinho. Talvez até agora você tenha se sentido só nessa busca, nessa luta para alcançar essas mudanças, ou para alcançar um nível diferente na sua vida, seja qual área da sua vida for. Talvez você tenha tentado sozinho até agora. Mas eu quero encorajá-lo a, nesta noite, reconhecer que Jesus está chamando você para uma vida diferente. Do mesmo jeito que ele chama Pedro, e eu fico pensando, eu fiquei pensando e meditando muito sobre esse texto, como deve ter sido a decisão daqueles homens. Você imagina se ele começa a pensar, mas espera aí um pouquinho, e a pescaria de amanhã, e os meus clientes, que eu tenho que entregar o peixe, e como é que fica a minha família, e como é que fica a escola do meu filho, e como é que fica... Nós muitas vezes começamos a fazer perguntas para Deus. E para repetir o que o Pedro disse, Deus é o Senhor das nossas vidas. Se Deus quer fazer algo em nós e algo através de nós, você pode ficar tranquilo que Ele tem tudo planejado. E Ele tem todo o poder para colocar cada coisa no seu devido lugar. Portanto, quero realmente encorajá-lo a convidar Jesus a ajudar você a participar dessa luta. Ah, mas eu não tenho Jesus, eu não sou cristão. Eu quero dizer para você, para citar um versículo que foi dito a semana passada aqui, Paulo disse que aquele que está em Cristo, ou se alguém está em Cristo, ele é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, as coisas velhas passaram, e agora tudo se fez novo. Então, se você não é um cristão, se você passa por dificuldades, se você luta com vícios ou com qualquer outro tipo de coisa que você gostaria de mudar na sua vida, Jesus pode fazer novo o seu caminho, Jesus pode fazer novo o seu futuro. Então eu quero hoje compartilhar com vocês algumas
verdades, alguns conselhos bíblicos que podem ajudá-lo, se você está disposto a lutar por essas mudanças, que sejam duradouras. As mudanças precisam ser duradouras, não pode ser aquelas mudanças de moda, né? Você faz hoje, amanhã se arrepende, ou não planejou, ou não estava verdadeiramente convicto daquilo e acaba voltando atrás. Então, a primeira coisa importante para nós conseguirmos obter mudanças duradouras é reconhecer a necessidade de mudar. Eu preciso entender que eu preciso mudar. Eu preciso ter essa consciência. E a consciência, a força de vontade e a perseverança são muito importantes nesse processo. Mas não são suficientes. Repito, nós precisamos da graça de Deus. Sem Deus você não vai chegar a lugar nenhum. Sem Deus, sem Jesus, nada. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, a primeira coisa é reconhecer que eu preciso. E se eu não fiz até agora, se eu não consegui até agora, é porque eu não reúno condições. Me falta alguma coisa. Então, essa alguma coisa é Jesus na sua vida. É uma ação do Espírito Santo na sua vida para te guiar, para dirigir, para te orientar, para que você possa chegar realmente aonde o Senhor quer que você esteja. Às vezes, nós desejamos mudar, mas nós temos medo. Como eu disse, talvez os chamados ali de Jesus tivessem temido pelo futuro, pela família, enfim, o que vai acontecer. E eu me lembro de Lucas capítulo 15, quando o filho pródigo está vivendo aquele drama na sua vida. Quando ele está longe da casa do pai. Lembre-se que ele fez tudo errado. Ele cometeu um erro grave com seu pai, ele ofendeu o seu pai, ele abandonou a sua casa, ele negligenciou a herança que ele tinha, né? Ele negligenciou toda a propriedade, ele jogou a reputação dele e da sua família no lixo. Na verdade, ele perdeu tudo que ele tinha. Mas só que, quando ele tem consciência disso, o verso 17 vai dizer que, caindo em si, ele disse, lá na casa do meu pai, tem comida, tem alimento para os empregados. Por quê? Porque ele estava comendo a comida dos porcos. Ele estava ali agora dentro, no lugar inóspito, num lugar terrível, de favor, para não morrer de fome, comendo a comida dos animais. E aqui o texto diz que caindo ele em si. Isso é um bom exemplo para nós. Não importa a situação, não importa a gravidade, não importa o quão longe nós tenhamos ido. Nós, tendo esta consciência de que nós precisamos mudar, caindo em si, que sozinho, o máximo que nós conseguimos foi chegar aonde nós estamos, mas que Jesus está nos chamando, que Jesus está ao nosso lado e que ninguém melhor do que Ele para nos acompanhar. E ninguém melhor do que nós para fazer uma avaliação, para fazer uma reflexão e saber aonde precisa mudar. É óbvio que isso aqui não tem nada a ver com final de ano, mas é sempre uma oportunidade, é sempre uma época, né, do ano em que nós fazemos um balanço da nossa vida, da nossa caminhada, das nossas finanças, da nossa vida profissional, daquilo que eu fiz, daquilo que eu planejei, daquilo que deu errado, daquilo que deu certo. Então, ninguém melhor do que nós, ninguém melhor do que eu, ninguém melhor do que você, para fazer uma autoavaliação. Como é que a minha vida está indo? Como é que o meu ministério está caminhando? Como é que a minha família está caminhando? Como é que a minha vida profissional está caminhando? Como é que a minha vida sentimental está indo? Para onde está indo a minha vida financeira? Então, são avaliações que nós podemos fazer para tomar esta decisão. Segunda coisa importante, entender que uma mudança de fato, uma mudança real, ela demora. A Deus usou a expressão aqui na escola dominical, né, que hoje tudo é instantâneo. Nós queremos tudo para ontem, né? Tanto que você vai ver os eletrodomésticos, tem máquina que faz pão, que mais? Tem micro-ondas, tem máquina que faz gelo na hora, tem tudo que você pensar tem instantaneamente, para facilitar a vida. E espiritualmente a gente quer viver assim também. A gente não quer ter uma vida com Deus, a gente não quer se entregar a uma busca, a uma consagração, a uma santificação, a uma dependência de Deus. Nós queremos um resultado rápido. Então, uma mudança duradoura, ela vai demorar. E eu quero exemplificar algumas coisas para você. Talvez seja até algumas das coisas que você queira mudar na sua vida. Hábitos que nós temos, um adulto leva uma vida para desenvolver hábitos.
você não desenvolve um hábito assim, a partir de segunda-feira eu vou fumar. E a partir de segunda-feira você é viciado. Não é assim que funciona. Então, vícios, seja bebida, drogas, pornografia, outros hábitos, por exemplo, como dormir demais. Né? Os adolescentes talvez vão sentir essa, né? Dormir demais, jogar videogames demais, ficar demais na TV, ficar demais no celular. São hábitos que nós desenvolvemos. E são hábitos da nossa realidade, da nossa vida atual. Comer mal, por exemplo, é um hábito que nós desenvolvemos. Falar demais, às vezes a pessoa sabe que ele precisa controlar mais a sua fala, mas ele acaba falando, acaba soltando. Então esses hábitos, eles não vão ser mudados do dia para a noite. Eles não vão ser transformados de uma hora para outra. Se nós olharmos, por exemplo, vocabulários. Eu tenho acompanhado algumas pessoas que sabem e precisam mudar. As gírias que falam, às vezes palavrões que escapam, às vezes xingamentos. Por quê? Porque é um hábito, aquilo vem de um tempo, você vai, se incorpora na sua linguagem, no seu comportamento, mas são mudanças que precisam ser feitas. E até outros comportamentos, por exemplo, uma pessoa que se isola, ela não gosta de viver em grupos, gosta de viver isolado. Então, é uma coisa que precisa mudar, é um comportamento que precisa mudar. Alguém que trata mal o cônjuge, alguém que trata mal os filhos, alguém que não tem compromisso, não assume os seus compromissos, seja eles quais forem. Tudo isso, sabe aquela pessoa que em tudo ela chega atrasada, ela não tem controle, não tem domínio sobre o tempo. Então, hábitos, vocabulários, comportamentos que precisam ser mudados, eles, na verdade, foram construídos ao longo de uma vida toda. Você fez isso durante toda a vida, você praticou isso toda a vida, e agora você acha que de uma hora para outra isso vai mudar? Isso vai ser deixado para trás? Não. Você precisa primeiro ter consciência e você precisa ter perseverança nisso. Você precisa ter realmente compromisso de que você quer mudar e você não vai abrir mão disso enquanto você não conseguir. Então, o que nós devemos fazer nesse caso? Pastor, da lista que você deu aí, tem muita coisa na minha lista. Então, o que você vai fazer? Começa com aquilo que é mais importante na sua relação com Deus. Ah, pastor, mas tem bastante coisa. Então, você vai ter que começar com bastante coisa. Talvez você tenha um desafio maior. Mas priorize aquilo que interfere na sua comunhão, na sua vida com Deus. Trabalhe essa lacuna com oração, com disciplina, com determinação, porque é por aí que você vai começar a ver a luz no fim do túnel, que você vai começar a ver os resultados aparecendo. E mude uma coisa de cada vez. Às vezes nós temos muito, sabe aquela coisa em casa? Chega em casa lá, tem uma bagunça. E aí você olha para um lado e olha para o outro, você começa a fazer uma coisa e tudo ao mesmo tempo. Não vai dar certo, você vai se cansar. Então faça uma coisa de cada vez. E o que é prioridade? Então vai naquilo que é prioridade. Né? Coloca as coisas no lugar e aí de repente você vai ver que a coisa já está organizada. E outra coisa, né, para usar esse exemplo. Quando você colocou uma coisa no lugar, mantenha aquela coisa no lugar. Então se, por exemplo, você tem um problema com qualquer que seja, com vocabulário ou com tratamento ríspido e tal, você se arrependeu daquilo, você corrigiu aquilo, passe a se policiar a respeito daquilo. Não permita que aquilo volte à rotina. Então, fique em cima, fique controlando, fique cuidando daquilo para que aquilo não volte mais na situação anterior. Um outro conselho: se concentre na mudança que você deseja e não necessariamente no que você sente. E aqui entra uma coisa muito importante, que é a coisa espiritual. Por que nós precisamos ter esse cuidado e por que esse cuidado é importante? Pelo simples fato de que se alguém está buscando uma mudança, é porque invariavelmente e muito provavelmente esse alguém reconhece que ele está andando, que ele está fazendo alguma coisa errada, que ele está andando em desacordo com a palavra, com a vontade de Deus e, consequentemente, muito provavelmente, ele está pecando. Correto? Se eu preciso fazer uma mudança na minha vida, se eu cheguei à conclusão que eu não posso continuar fazendo isso, eu preciso mudar isso na minha vida. É porque provavelmente eu entendi que isso desagrada a Deus. Eu entendi que isso não é algo que um cristão deva fazer. Isso não é algo que deva fazer da parte da minha vida como um cristão. Então, só por esse fato, isso só é suficiente para que o inimigo entre em ação na esfera da nossa mente, na esfera da sua mente. Então, o que o diabo vai fazer? Ele vai começar a lutar.
A palavra é incansavelmente. O diabo luta e trabalha incansavelmente. Você sabe o que é isso? Reflita sobre essa palavra. Ele não para, ele não se cansa, ele não dá trégua, ele não vai te dar sossego. Ele vai começar a colocar na sua cabeça: o que você está pretendendo fazer não vai dar certo. Você vai tentar mudar, você não consegue, você sabe disso, você já tentou antes. Não é assim que o diabo faz? Quando nós queremos algo que agrada a Deus, algo que nos aproxima de Deus, algo que nos afasta das armadilhas dele, o que ele vai fazer? Ele vai lutar. Ele vai dizer: você não vai conseguir mudar. Cada um tem o seu jeito e esse é o seu. Quantas vezes a gente não vê? Às vezes até pessoas que a gente vai aconselhar e fala assim: mas eu sou assim mesmo. Não tem jeito, eu sempre fui assim. Jesus pode mudar o seu caráter, Jesus pode mudar os seus sentimentos, Jesus pode mudar as suas atitudes, Jesus pode mudar tudo nas nossas vidas. Então, como é que a gente blinda a nossa mente contra esses ataques do diabo? Primeiro, eu quero deixar uma frase para vocês aqui que eu achei interessantíssima. O diabo conhece o nosso nome, mas nos chama pelos nossos pecados. Jesus conhece os nossos pecados, mas nos chama pelo nosso nome. Isso é maravilhoso. Por quê? O diabo sempre vai tentar tocar na ferida do seu erro, da sua falha, do seu pecado, daquilo que você repetidamente faz, e ele nunca vai te tratar pelo seu nome. Ele sempre vai te abordar pelo seu pecado, pela sua falha, pela sua queda, pelo nosso erro. Mas Jesus não. Jesus, sabendo que nós somos pecadores, Jesus, sabendo de tudo que nós fazemos, ele nos chama pelo nome. E quando ele nos chama pelo nome, é para demonstrar o seu cuidado, o seu amor para conosco. Então, Jesus quer estar ao nosso lado. Então, para você blindar sua mente desses ataques, dessas setas do maligno, você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa ouvir o Espírito Santo. Você precisa orar e ler a Bíblia. Eu li uma frase num livro hoje, que eu achei maravilhoso. Diz assim: a oração e a leitura bíblica são amigas inseparáveis. Então, se você tiver essas duas amigas na sua caminhada, o inimigo não vai penetrar a sua mente, porque a oração vai blindar a sua mente e o seu coração. A palavra de Deus, como é que Jesus venceu? Jesus aqui, nesse próprio texto que nós lemos, a tentação do diabo no deserto, foi com a palavra de Deus. Então blinde a sua mente, ouvindo Jesus, enchendo-se do Espírito Santo, orando e lendo a Bíblia. A oração e a leitura da Bíblia nos ajudam. Outra coisa muito importante que pode nos ajudar, e pode ser de grande ajuda nesta batalha, é ter alguém piedoso para caminhar ao seu lado. Piedoso na acepção da descrição que a deusa deu na escola dominical, domingo passado, retrasado, né? Então, piedoso naquela descrição. Se alguém tiver curiosidade de saber qual é a descrição de uma pessoa piedosa, é que está na minha outra Bíblia. Senão eu leria para vocês aqui. Me procure, eu posso daí. Quem é o tipo de pessoa que você precisa ter por perto? O que é alguém piedoso? Ou o que é piedade aqui na descrição dela? Essa palavra abrange a prática da fé cristã pessoal, em culto e serviço a Deus e obediência reverente às suas leis. Os dois aspectos essenciais da piedade são: primeiro, fé em Cristo. Segundo, amor prático para com os cristãos. Inclui a expressão prática numa vida de arrependimento, resistência à tentação, vitória sobre o pecado, e isso se dá através dos hábitos de oração, meditação na palavra, ação de graças, observação reverente à ceia do Senhor, também no cultivo da esperança, do amor, da generosidade, da alegria, do autocontrole, da perseverança, da satisfação na busca da honestidade, da justiça e do bem alheio, no respeito pela autoridade constituída por Deus na igreja, no Estado e na família. Então, você precisa de alguém assim, alguém com essas qualificações por perto para te ajudar nesses momentos de dificuldades. No momento em que você parece que a batalha vai ser perdida, no momento em que parece que o inimigo vai vencer, então se você tiver alguém piedoso por perto, então você vai ter uma ajuda valiosa para vencer esta batalha. Busque alguém então que possa lhe dar conselhos, com quem você possa se abrir, em quem você possa confiar sobre essas coisas. O quarto item já ficou implícito aqui, né? Porque eu acabei antecipando. Fique perto de pessoas que te ajudam e longe daquelas que te atrapalham. Parece simples, mas não é.
você tem que saber fazer escolhas. Você tem que saber tomar decisões. Escolher as pessoas que te ajudam, às vezes não é tão fácil assim. Porque a pessoa que te ajuda, ele vai apontar o seu erro. Ele vai pegar na sua mão e dizer assim, você está errado. Olha, você não pode continuar assim. E nós não gostamos de ser confrontados. Nós não gostamos de ser chamados a atenção, nós não gostamos de ser disciplinados. Mas aquele que te ama, ele vai fazer isso. E se afastar daqueles que atrapalham também não é fácil. Porque às vezes aqueles que atrapalham, eles atrapalham porque eles ajudaram você a chegar onde você está. E agora você precisa se afastar desse tipo de pessoa para poder achar o seu caminho e tomar, então, uma outra direção para a sua vida. E para encerrar, se você quer realmente mudanças, se concentre no progresso e não na perfeição. Isso é uma outra coisa também muito importante de se entender. Se você decidiu mudar, se você deu todos esses passos, se você está confiante que você vai ser uma pessoa diferente, que você vai mudar essas coisas na sua vida, olhe para o progresso que você está dando, um passo de cada vez, uma vitória de cada vez. Não pense na perfeição. O problema é que as pessoas acham que, eu ouvi o sermão, eu recebi a oração no final do culto e amanhã, segunda-feira, ele vai ser uma pessoa perfeita. Não vai. Você vai continuar encontrando os seus pecados, encontrando as suas tentações, lutando com as suas dificuldades, lutando justamente com aquilo que agora está passando na sua mente, e falar, isso eu preciso mudar, isso não pode continuar na minha vida, isso precisa sair do meu coração, isso precisa sair da minha rotina, eu preciso mudar isso. Isso vai estar lá na segunda-feira. Então, concentre-se, preocupe-se, ocupe-se no progresso, naquilo que você está fazendo, no progresso que você está fazendo, e não pense na perfeição, porque você vai se decepcionar. Talvez você vai fazer uma caminhada de uma semana e você vai olhar para trás e vai falar assim, puxa vida, eu comecei bem na segunda, na terça, mas hoje eu já voltei ao que era. Eu estou me policiando, a culpa é da Sofia. Que eu fazia muito tempo que eu não tomava refrigerante. Mas para agradar ela, eu tenho tomado refrigerante com ela de vez em quando. Então, parece uma coisa boba, mas eu estava livre do refrigerante. E perdi 4 quilos por isso. E por causa da Sofia, eu engordei os 4 quilos de novo. Ela está dizendo que eu tomei porque eu quis. E de fato foi. Mas é isso. Você, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, você está bem, você está orando e está sentindo, e graças a Deus, mas uma hora vai ter uma recaída, uma hora vai vir um contra-ataque do inimigo, uma hora vai vir uma situação que vai dizer para você, está vendo, você não consegue. Então você não pode se entregar por isso, porque o seu propósito é maior. Você tem que olhar no progresso e primeiro, olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Se você ficar olhando apenas para as suas forças, apenas para aquilo que você é capaz de fazer, você vai sucumbir, você vai realmente se decepcionar. Então, entenda, enquanto nós estivermos neste mundo, nós somos afetados pelo pecado. Portanto, nós somos passivos de pecar, de errar, de cair. Mesmo nos policiando, mesmo nos disciplinando, para experimentarmos essas mudanças que nós desejamos, em algum momento da caminhada nós vamos falhar. Em algum momento da caminhada nós vamos cair. Mas nós não podemos desistir. Eu conheço pessoas, infelizmente, que dizem assim, eu não vou para a igreja, porque, nossa, eu ainda tenho tantos vícios. Eu faço tanta coisa, eu faço aquilo, eu faço coisas que Deus não gosta, eu faço coisas que Deus não aprova, então eu não estou preparado para ir para a igreja ainda. E essa pessoa é o perfil ideal da pessoa que precisa vir para a igreja. Eu já falei para vocês aqui, naquele livro, A Maravilhosa Graça, do Philip Yancey, ele descreve uma mulher que o porteiro, o diácono, observava que aquela mulher, todo culto, próximo da hora da mensagem, aquela mulher vinha e ficava do outro lado da rua, embaixo de uma árvore, ouvindo a mensagem. E um dia ele se aproxima dela, fala assim, olha, eu noto que você, todo culto, você está aí, justamente na hora da palavra, por que você não entra, por que você não vem para o culto, para assistir o culto e participar do culto conosco? Ela falou, eu preciso mudar muitas coisas na minha vida. Aquela mulher era uma prostituta. E ela achava que para entrar na igreja, ela precisava pelo menos, a palavra foi, eu preciso resolver muitas coisas antes de poder ir para a igreja. Este é um ledo engano.
O que o diabo quer é que você realmente pense que você precisa esperar, que você ainda não está pronto e deixa para amanhã, e enquanto você estiver assim, você não está preparado para vir. Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e nós podemos incluir aqui machucados, carregados de pecado, cheio de vícios, porque eu vos aliviarei. Ninguém pode fazer isso senão Ele. Então, aprenda isso. É uma armadilha antiga do diabo e ela vem funcionando, infelizmente, ainda hoje. As pessoas acreditam que ainda não estão prontos para Jesus. Ainda não estão prontos, né? A expressão igreja parece que a pessoa precisa ser santo para vir aqui. Na verdade, as pessoas que estão aqui são a pior espécie de pecadores. O que nós estamos aqui é olhando para Jesus, que é santo, e nos apropriando do sacrifício dele, que é perfeito, para sermos perdoados por ele e aceitos pelo Pai. É isso que nós estamos fazendo aqui. Ninguém é perfeito entre nós. Talvez você pense assim, mas se eu admitir uma fraqueza, se eu admitir que eu preciso mudar isso, eu estou automaticamente me incriminando. Ora, Deus conhece as nossas vidas, Deus conhece o meu coração, Deus conhece o seu coração. Talvez o que você possa esconder de todos nós ou de todo mundo, Deus já sabe. De Deus você não vai esconder, de Deus eu não escondo nada, de Deus nós não podemos esconder nada. Então não acredite nesta mentira do inimigo. Eu vou esperar mais um pouco. Eu vou esperar até eu vencer isso ou eu vencer aquilo. Entregue-se ao Senhor hoje, ainda hoje, para que Ele possa te ajudar nesta caminhada e nesta vitória. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos, Senhor, que somos seres humanos, falhos, cometemos erros. Mesmo conhecendo a Tua palavra, mesmo conhecendo, Senhor, os Teus mandamentos, muitas vezes nós nos afastamos dEle e ficamos tristes por isso, e sabemos que o Senhor também se entristece por isso. Mas nem por isso o Senhor nos rejeita, nem por isso o oleiro joga aquele vaso com uma falha, aquele vaso quebrado, aquele vaso defeituoso fora. Mas o Senhor refaz este vaso. E nós também, Senhor, reconhecemos que precisamos mudanças nas nossas vidas. Mudanças que precisamos urgentemente. E mudanças que não somos capazes, Senhor, de promover sozinhos. Por isso nós nos colocamos nas Tuas mãos. Por isso nós pedimos e clamamos que o Teu Espírito Santo possa penetrar as nossas mentes, os nossos corações, as nossas vidas, nos fazendo, Senhor, diferentes, mudando a nossa forma de ver, de entender, purificando, santificando os nossos olhos, os nossos lábios, as nossas mãos, a nossa mente, o nosso coração, para que nós sejamos instrumentos para a glória do Senhor, para que o inimigo não tenha poder sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, mas que nós possamos ter um coração verdadeiramente puro e entregue ao Senhor. Pai, o Senhor conhece cada um de nós aqui esta noite, o Senhor conhece cada coração, cada vida, o Senhor conhece cada um daqueles que estão nos ouvindo, Senhor, por esta transmissão. Por isso eu peço que o Senhor entre neste coração e comunique a ele, Senhor, o que o Senhor quer fazer, o que o Senhor pode fazer, porque, Senhor, não depende de nós, mas depende, Senhor, não depende do Teu Espírito, mas depende do nosso coração aberto, do nosso desejo de ser transformados pelo Teu Espírito. Fala conosco, Senhor, nos conduz a esta mudança, nós nos entregamos nas Tuas mãos e nós pedimos, Senhor, nos ajuda a vencer, nos ajuda a mudar para a glória do Teu nome. Amém, amém, Jesus. Vamos louvar o Senhor com esse cântico antes de encerrarmos.